para o ciclo do concurseiro aprovado. É o concurseiro forte, né? Que não necessariamente já começou forte, mas é o superar das dificuldades ao longo da jornada que vai trazer a fortaleza que ele precisa para ser aprovado. O concurseiro aprovado é o que vai se fortalecendo ao longo do caminho. Então, antes de decidir estudar, ele já tem uma noção, assim, ele já sabe que as coisas não vão ser fáceis, tá? Não vão ser fáceis, ele vai ter que superar vários outros obstáculos, mas ele já viu outras pessoas sendo aprovadas, ele já desmistificou que precisa ter alguma genialidade para ser aprovado, porque não precisa, e ele realmente acredita, enfim, que ele quer abraçar essa causa, tá? E assim, embora ele nunca tenha pensado se ele é realmente capaz de ser aprovado, ele também não se sente incapaz, né? Isso aconteceu muito comigo. Então assim, eu não me sentia incapaz de ser aprovado, mas eu também não me achava capaz de ser. Eu simplesmente me decidi começar a estudar, fui procurar um curso e comecei a estudar. Eu não ficava divagando muito sobre se eu seria ou não capaz, se daria ou não o certo. No fundo, eu fazia o que tinha que ser feito, eu acreditava que se outros conseguiram, eu também conseguiria, mas eu não pensava assim, caramba, será que eu vou conseguir mesmo? Eu simplesmente fazia o que tem que ser feito, né? Então, comigo foi assim, e é o que acontece com esse concurseiro aqui. Ele não se sente capaz de ser aprovado, mas também não se sente incapaz. Ele não pensa muito nisso, ele é mais pragmático, tá bom? E aí, ele reúne ali o suporte mínimo para começar a estudar, né? Não necessariamente vai comprar tudo do bom, do melhor, aquela empolgação toda do concurseiro fogo de palha. Ele é um cara mais moderado, é um cara mais pé no chão, mas ele também não fica postergando seus investimentos. Ele sabe que ele precisa de ajuda, porque ele sabe que o tempo é precioso e ele não quer perder tempo. Então ele faz investimentos ainda, vamos dizer assim, mais conservadores, né? A coisa mais necessária, compra um cursinho preparatório e tudo, e começa a estudar, se organiza e começa a estudar. No início as coisas vão ficando assim, mais difíceis do que ele pensou, fica desconfortável e ele começa a pensar assim, caramba, será que é isso mesmo? Será que o problema é só comigo ou será que todo mundo passa por isso? Né? Então, ao invés de ele ficar na dúvida se ele quer ou não continuar estudando, a dúvida é se o que ele está passando é ou não normal da jornada. Né? Existe uma nuance aí. É uma coisa você está passando por uma dificuldade e fala assim, caramba, será que as coisas são assim mesmo? Porque se forem, beleza, você continua, tá? O caminho é esse. Agora, se não forem, você precisa resolver esse problema. É diferente de você ficar na dúvida se é isso que você quer. Né? Porque essa dúvida, se é isso que você quer ou não, não tem como ser resolvida. Né? Não é uma coisa normal ou que possa ser resolvida, só depende de você. Né? Não depende, não é uma questão de caminho certo ou errado que você está tomando. Então, o concurseiro aprovado, ele fica com essa dúvida, será que isso faz parte da jornada ou não? Né? E muitas vezes ele realmente se sente cansado e tudo, só que ele vê, né, as pessoas à sua volta que também estão perseguindo o mesmo objetivo, sofrendo os mesmos reveses, as mesmas dificuldades. E isso me lembra um episódio muito legal que eu ouvi já há algum tempo numa entrevista do Rickson Grace, e há pouco tempo eu ouvi também num podcast que ele foi, lá no Jocko Willink, em que ele narra o seguinte, né, o Hélio Gracie, o pai dele, ele era muito jovem, acho que ele tinha 17 anos ou 19 anos, não lembro, e treinava lá, né, cara, ele era vamos dizer assim, ele era quase o cara que defendia a honra da família, né, tinha um irmão mais velho dele naquela época ainda, que era esse cara que fazia isso. Depois o irmão mais velho, que era o Hollis, faleceu, e o Rickson acabou sendo esse cara, né, o primeiro cara vamos dizer assim, a última trincheira dos Gracie, né, era o cara que ninguém resolveu, ele que vai resolver. Então, uma vez estava o Hélio Gracie na academia
e ligou lá um management lá do outro lutador, do Zulu, perguntando se o Hélio tinha algum aluno para lutar com o Zulu, que era um lutador muito experiente já, salvo engano, sei lá, mais de 30 anos, um cara muito experiente, com muitas lutas, um cartel muito bom, maior caixa grossa. E o Hélio Gracie falou assim, não, cara, não tenho e tudo. E nisso o Rickson estava passando do lado e meio que ouviu, né? O pai falando no telefone e falou assim, não, tem eu quero, bota aí, me bota aí. Aí o Hélio falou com o cara, né? Com o gerente do Zulu, falou, ó, tem o meu filho aqui, cara. Vamos botar aí o menino para lutar e tal. Aí o cara falou assim, não, pô, Hélio, não dá. O Zulu é um lutador experiente já consolidado, né? Pô, botar o teu filho aí, menino ainda, para lutar e tudo. E aí o Hélio Gracie ficou meio mordido, sabe? Falou, não, ele vai lutar sim. Vai ser ele mesmo. Vamos botar aí os dois. E aí casaram a luta do Rickson com o Zulu. Essa luta, se vocês botarem na internet aí, Rickson Gracie Zulu, vocês vão assistir aí. Foi mó pancadaria, foi casca grossa demais. E aí o Rickson fala que ele entrou no ringue para lutar e tudo. E quando acabou o primeiro round, ele saiu quase que rastejando assim, indo pro corner dele, né? E ele falou que ele não aguentava mais. Ele falou assim, cara, eu não aguento mais. Sabe, não tem mais como. E ele falava pro pai dele no corner, ele sentou no banco ali no corner do ringue e falou, pai, não aguento mais, não dá mais. E aí ele falou que o pai dele nem deu muita atenção pro que ele estava falando, né? Não, tá tudo bem e tal. Mas aí, em um determinado momento, ele falou pro Rickson, Rickson, olha para ele lá. Ele tá mais cansado que você, pô. Então vambora, vai continuar a ter esse negócio não. E aí veio, né, a equipe lá, tudo, botou um gelo na nuca dele, que deu aquela coisa toda, e já acabou o intervalo, e empurraram ele pro ringue, e se vira, malandro. E ele acabou vencendo a luta, né? Por finalização. Então, o que acontece? O Rickson, ele estava naquela coisa de, caramba, não quero mais isso, né? Não quero mais isso. Mas aí o que o pai dele falou? Falou, ó, olha para o teu adversário. Ele está mais cansado do que você. Então, o concurseiro aprovado, comprometido, o concurseiro aqui forte, né? Ele sente as mesmas dificuldades que todos os outros. Só que ele percebe que não é só ele que passa por isso. Que essas dificuldades são dificuldades normais da jornada, né? E esse é um outro objetivo do meu conteúdo, é contar a minha história pessoal para que vocês vejam que nós, aprovados, né? Cara, eu fui aprovado em 4 concursos, casca grossa, né? PRF, APF, analista judiciário, foi um concurso concorridíssimo, e magistratura, né? Um concurso por si só, muito difícil até pela quantidade de matérias e pela profundidade que elas são cobradas, né? E eu passei pelas mesmas dificuldades que vocês. A diferença é que eu não achei que isso fosse só comigo. Eu sabia que essas dificuldades eram naturais, eram normais da jornada. Então não fiquem espantados se está difícil para vocês. É difícil para todo mundo, é difícil mesmo. E o ciclo do concurseiro aprovado, ele sabe disso. Ele sente essa dificuldade, mas ele prossegue, né? E ele começa a prosseguir e ele começa a não pensar muito mais nesse cansaço, né? Ele simplesmente prossegue e as coisas vão indo. E em um determinado momento ele percebe assim, caramba, né? Naquele determinado momento eu estava muito cansado, hoje em dia eu continuo cansado, mas é como se fosse normal já, fosse um estado normal, né? Então isso significa que ele já pegou o ritmo, né? Então ele já está acostumado a ficar cansado mesmo, ele já sabe que o estudo é cansativo, que ele vai ter que se esforçar bastante para ser aprovado, né? Que ele vai chegar em casa cansado do trabalho, e ele vai sentar para estudar. Então, assim, já virou uma coisa normal, uma coisa rotineira. Ele já adquiriu o hábito do estudo. E adquirir hábito não é uma coisa simples, nem uma coisa confortável. Então, a partir desse momento, que ele se dá conta de que tipo assim, a roda está girando, né? Tá indo. Ele fica orgulhoso, né? Ele fala assim, caramba, olha só. E, ao mesmo tempo, ele vê outros amigos, outros colegas, né, que começaram com ele já espirrando, né?
Então, nesse momento, ele se dá conta de que ele já venceu um gargalo muito importante na jornada e ele se sente orgulhoso com isso, né? É muito legal esse sentimento, é muito bom. E ele, né, orgulhoso, consegue manter suas metas e começa a aumentar as metas diárias dele, né? Fala assim, ó, me acostumei com isso aqui, agora vamos mais um pouco. E ele começa a investir em outros cursos, ele começa, né, a, vamos dizer assim, dobrar a aposta. Ele se sente fortalecido, ele vê que ele venceu uma etapa importante e que, pô, agora sim, se antes ele não pensava muito se ele seria ou não capaz de ser aprovado, mas também não tinha insegurança de não ser, hoje ele já se sente capaz de ser aprovado, ele já tem essa consciência, fala assim, cara, eu tenho condições de ser aprovado. E isso faz com que ele dobre realmente a aposta, já invista em, de repente, num segundo curso preparatório, num curso de técnicas, enfim, começa a comprar materiais mais elaborados, mais aprofundados, que ele não tinha contato antes, né? Então, ele começa a ficar mais interessado na jornada dele, começa a curtir a jornada. Eu falo muito isso, né? A gente tem que curtir a jornada. A aprovação, o estudo para concurso público, eu falo muito assim, ele é uma atividade meio, né? A gente não tem que se preocupar necessariamente com o resultado final, que é a aprovação. A gente tem que se preocupar em fazer o que deve ser feito para chegar até lá. Então, a gente tem que curtir o processo, fazer o nosso de cada dia, que a aprovação vai acontecer na hora certa, né? E ele começa a curtir esse processo e começa a investir nele. E aí, chega a hora, né, de ele fazer o primeiro concurso dele, né? Então, ele está todo empolgado, está gostando, está curtindo o processo e vai fazer o seu primeiro concurso e vai com aquela corda toda, fala assim, cara, eu estou bem, eu estou estudando bem, eu estou com bons materiais, está dando tudo certo, eu vou ser aprovado, esse é o meu concurso. E, muito provavelmente, ele vai fazer essa prova e ele sucumbe lá. Ele tem um resultado muito aquém do esperado, porque ele realmente acreditava na sua aprovação, ele sabia que ele era capaz. E aí vem essa queda assim, muito grande, ele fica com vergonha de ter acreditado que era possível, né? Ele sente um momentozinho ali de falar assim, caramba, como eu fui ingênuo, né? Pô, o negócio, o buraco é muito mais embaixo, realmente, e isso acontece com ele, e isso aconteceu comigo, né? Por isso que eu consegui colocar isso aqui, porque realmente aconteceu comigo, e acontece com muitas pessoas. E aí ele fica desiludido, né? Fica uns dias sem estudar e fica naquela, assim, não sabe o que faz e tal, e deixa a coisa meio suspensa. Só que ele já começou a ficar tão habituado com o estudo, aquela rotina já ficou tão arraigada ali, né? Nele, assim, o hábito do estudo, que ele começa a sentir falta, assim, ele fala assim, sabe, com os dias a reprovação começa a ficar menos dolorida, né? O tempo cura tudo. Então, o que estava em carne viva já começa a formar uma caixinha de ferida ali. E ele fala assim, quer saber, eu vou voltar a estudar. E aí ele volta a estudar e tudo, e volta, né? Aos pouquinhos ele volta ao ritmo e ele consegue, depois de pouco tempo, superar essa decepção e ele já está estudando normalmente como ele estudava antes. Então aí é um outro ponto onde ele se fortalece muito. Ele venceu a primeira reprovação, mas não foi qualquer reprovação. Foi uma reprovação que ele realmente acreditava que não aconteceria. Ele realmente acreditava que ele seria aprovado. E ele foi reprovado. E mesmo assim ele conseguiu superar essa decepção e voltou a estudar. Cara, esse momento da sua primeira reprovação, e normalmente, não é que normalmente, mas costumeiramente, não sei se tem muita diferença normalmente para costumeiramente, mas assim, aparentemente costumeiramente não é tão normal assim, mas acontece, né, não raras vezes. Isso acontece com a gente, sabe? A gente vai achando, vai iludido, né? Achando que é aquela coisa e tal, e a gente toma aquela paulada e descobre que o buraco é mais embaixo. Só que vencer essa etapa é fundamental para a sua aprovação. Isso vai fortalecer demais, porque você vai parar
de jogar a emoção no lugar errado. Você vai focar no processo e vai parar de se preocupar tanto com o resultado final. Você já vai ficar um pouco com medo de criar tantas expectativas e se decepcionar de novo. Isso controla um pouco a sua ansiedade. Você vai ganhando inteligência emocional para lidar com esse dilema, né, entre expectativa e realidade. Então você vai ficando mais maduro, com o pé no chão, mais firme no chão, e vai entendendo melhor que a coisa não é tão simples, não é tão arco-íris como você pensava, né? O negócio é um calabouço de dor e sofrimento, né? Brincadeira, não é tanto assim não. Mas só para ficar um clima assim bem de fundo do poço ali, mas você superando essa fase, vai dar tudo certo. E dali em diante, né, quando ele supera essa fase mais terrível, vamos dizer assim, ele entende, né, cai a ficha dele de que, cara, eu estou na fila, o negócio é não sair da fila, é continuar seguindo o processo, que as coisas vão acontecer. E nessa hora, mais ou menos, aquela galera que começou a estudar com ele, né, que ele vai acompanhando nas redes, e, enfim, aqueles que não desistiram como ele, começam a ser aprovados, né? Então às vezes ele tem um brother que começou a estudar com ele, tudo, e eles estão indo juntos, aí de repente um é aprovado, e aí o outro, né, ele começa a ficar perto do corte, às vezes fica por uma questão e tudo. Então essa é a hora que muita gente desespera também, né? Eu recebo muita mensagem assim, cara, eu fui reprovado por causa de uma questão, eu acho que o concurso não é para mim. Eu falo assim, cara, como assim, né? Só falta uma questão para você ser aprovado, né? Você está batendo na trave, você acha que não é para você, pô? Pelo amor de Deus, é só continuar, né? Você está na cara do gol, agora é insistir, né? A gente vai agora, nem que a gente vai entrar com bola e tudo aí, e vamos fazer esse gol, é persistir. E aí é lógico que o resultado natural é a aprovação dele. Então, por isso, exemplificando no concurseiro aprovado, que são os fortes que serão aprovados. Mas ele não começou forte. Essa fortaleza dele, essa força dele, foi sendo construída à medida que ele foi superando os obstáculos da aprovação, os obstáculos da jornada rumo à aprovação, né? E isso é muito natural. Depois que a gente é aprovado, e as pessoas veem, né, só os louros da vitória, a pessoa acha que foi tranquilo, que a pessoa nasceu para aquilo, né? Ah, olha só, cara, ele nasceu também, ele é cabeçudo, né? Sempre foi inteligente. Porra, sempre foi inteligente? Caramba! Né? Não é assim, né? As pessoas não veem esse caminho, né? Essa parte mais sofrida, mais obscura da jornada. E a superação dessa parte mais difícil é que vai criar a fortaleza necessária para você ser aprovado. E eu espero que você se inspire nesse último exemplo para aquela hora que você se sentir fraco, se sentir inseguro, né, não sabendo se as coisas são assim ou não, que você lembre dessa história e consiga superar mais esse gargalo, né? O estudo, a jornada para a aprovação, ela é feita de vários gargalos, né? É como se fosse uma peneira e são várias peneiras, né? Com a trama cada vez mais fina e muitos já ficam na primeira, depois vai na segunda e tal. E essa depuração é passar por todas essas peneiras que vai fazer com que você chegue lá no final aquele substrato ali bem especial, né? Bem puro, bem refinado, porque as impurezas já foram ficando nas outras peneiras. Então, esses obstáculos são como se fossem essas peneiras, é como se fosse aquele processo de forja, né? A gente fala muito nos cursos de operações especiais, faz analogia entre forjar o guerreiro e a forja de uma espada, né? Como é que se forja um aço bom? Você coloca ele na brasa, em alta temperatura, e aí você tira ele da brasa, mete pancada nele para liberar as impurezas e água fria. E depois, de novo, brasa, né? Deixa ele incandescente. Depois, pancada nele. Depois, água fria, né? Até
que o aço vai se depurando ali e vai ficando só o que tem de melhor ali, né? E o processo de aprovação do concurso é a mesma coisa. Os concurseiros, né, começa aquela massa de concurseiro e ela vai se depurando à medida que vem o fogo, a pancada e a água gelada. A galera vai espirrando, né, as peneiras vão filtrando ali os melhores e os mais fortes são os que vão chegar lá no final, tá?